Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Você sabe o preço de seguir a Jesus? As pessoas hoje, elas estão numa moda, a moda de ser cristã. Elas compram uma camiseta, colocam um colante no seu carro que fala ali um versículo, ou que mostra o amor, que fala sobre o amor de Deus. Elas têm um ministério nas igrejas e elas se acham totalmente convertidas. Ou será convencidas? A palavra do Senhor, ela diz que aquele que o segue não vai ter uma vida fácil, uma vida de luta, uma vida de dificuldades, mas uma vida de consolo, de poder dos céus, uma vida de intimidade com Cristo Jesus. Eu quero ler um texto que se encontra em Lucas 9, 57 e 58. Diz a palavra do Senhor: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Às vezes eu penso que quando eu aceito Jesus como Senhor, eu vou ser suprido de coisas materiais abundantemente, ou talvez até de saúde. Não, a palavra do Senhor, ela não garante isso. Ela garante que, seguir a Jesus Cristo, você vai ter uma morada nos céus, uma eternidade no gozo do Senhor. E aqui você vai ter algo maravilhoso, que é a presença poderosa do Espírito Santo na sua vida. Mas o Senhor diz: olha, seguir-me tem um custo. Para me seguir tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Não adianta dizer que somos cristãos. Nós precisamos ter as marcas de Cristo, nós precisamos ter o perfume de Cristo na nossa vida, e nós precisamos exalar esse perfume para as pessoas. É um tempo em que nós precisamos realmente calcular: vale a pena servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor muitas vezes é passar por lutas e privações, por dificuldades, mas num consolo: o meu Redentor vive. Esta é a mensagem da cruz: o meu Redentor vive. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tanto sei passar por dificuldades ou não, porque a minha suficiência vem de Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa ter um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Eu quero passar a segunda parte da entrevista com a Sandra. A Sandra passa por um falso sequestro com a sua filha, um momento de dificuldade para ela. Vamos então passar a essa entrevista. Recebo mais uma vez no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Sandra de Souza. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui. Amém. De novo. Sandra, semana passada nós falamos do tempo grande que você viveu dentro de uma igreja evangélica, sem conhecer o dono da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Isso. Viveu ali uma ilusão, uma hipocrisia por muito tempo, até trabalhava bem no ministério, fazia as coisas, mas era algo só para fachada, não tinha ainda um encontro pessoal. Há 6 anos, Jesus se revelou a você, você o reconheceu como Senhor e a sua vida mudou. Passou de ser religiosa a ser uma serva do Senhor. Mas isso, Sandra, não quer dizer que as coisas se tornaram todas fáceis. Ou pelo contrário. Como é que foi? 6 anos atrás você tomou uma decisão real por Cristo Jesus. Ficou tudo mais fácil, tudo bem, ou começaram as lutas também? Não, aí ficou mais difícil, né? Ficou mais complicado, porque a gente passa a entender os confrontos que Deus nos leva, né? Eu passei a ter confrontos com os meus sentimentos, meus pensamentos. Deus começou a revelar, né, dentro da minha casa, as coisas ocultas que estavam acontecendo, tanto da minha vida quanto da vida do meu esposo. E isso vai mexendo com a gente. Sandra, depois de viver tantos anos dentro de uma igreja evangélica, quando você se converte realmente, você, pela palavra,
pela revelação do alto, você consegue perceber que tinha um tanto de coisa que você estava fazendo que desagradava ao Senhor? Isso, principalmente, a maioria delas, né? Porque antes era uma religiosa, então isso desagrada, né? Já desagrada ao Senhor, ser um religioso. Então eu fui confrontada a isso e eu precisava mudar muitos conceitos na minha vida, que eu acreditava que eu estava muito certa. Eu estava muito certa deles. Estava convicta. Estava agradando a Deus. Erradamente convicta. Isso. Estava agradando a Deus. E passei a perceber que não, aquilo desagradava totalmente a Deus. Sandra, você é uma mulher muitas vezes fechada, uma mulher que sofre de uma maneira diferente com as situações, sofre muito sozinha, às vezes, prefere se retirar um pouco. Você passou por problemas difíceis na família de seus pais e você viveu, cerca de uns 8 meses atrás, um momento muito difícil na sua vida. A gente não conseguia nem cuidar de você, por mais que a gente tentasse, se tornou um pouco difícil. O que você acha que aconteceu? Eu digo que eu tenho um temperamento muito difícil para mim, e é justamente isso. A minha forma de me deparar com algumas situações na vida, elas são mais desafiadoras para mim, né? E essa questão de decepção, de tristeza, por conta do temperamento mesmo, eu me torno uma pessoa muito controladora. Então eu acho que eu tenho o poder muitas vezes de resolver as situações por conta disso. E eu passei por uma situação em que eu me decepcionei muito com algumas pessoas, né? Com algumas coisas, com coisas que eu achava que estavam no meu controle. E então isso abalou muito a minha fé. Eu sei que eu não deveria ter permitido isso acontecer, mas abalou muito a minha fé. E eu desacreditei de que as coisas pudessem voltar ao normal novamente, né? Então, por isso que eu preferi me reservar e eu achava que só eu talvez poderia, né? Muita pretensão, só eu poderia sair, ninguém poderia me ajudar. E não era assim, né, Sandra? Não. Quando você foi tocada pelo Senhor, que você saiu mais para a vida e viu que as pessoas ao seu lado tinham um propósito de Deus na sua vida, foi mais fácil para você? Isso, justamente, porque por conta, né, do meu jeito também, muitas vezes a gente tende a gostar daquela depressão, daquele momento. Eu percebi que eu estava gostando daquilo. Eu não queria ser ajudada. Pelo menos se acomodando naquilo. Justo, eu não queria ser ajudada. Para mim estava bom. Estava bom daquele jeito, não vamos mexer não, pode até piorar. E também eu comecei a perceber que era bom porque as pessoas parecia que estavam preocupadas comigo. E eu estava me sentindo... Suprir uma carência, vamos dizer assim. Justamente. Então, esse momento foi um momento difícil. Agora, Sandra, diante de tantas dificuldades que você passou nos últimos meses, Deus te colocou um projeto no coração, que você começou ele ali mais como algo pessoal, né? Sim. Como é que Deus mostrou para você começar? Por que você começou? E como é que é esse projeto? Sim. Eu estou numa fase, pastor, assim, que eu não vivi esses anos todos, posso dizer, 24 anos de dentro da igreja e de convertida. Eu estou numa fase completamente diferente de andar de tentar, pelo menos, me esforçar a andar com Deus e amar a palavra dele. E diante dessas murmurações minhas, dessas decepções que eu passei, percebi que eu estava reclamando demais da minha vida. Nada dava certo, a minha profissão não encaixava. Parece que eu ministério não encaixava. O ministério não encaixava. Não se adaptava na comunhão dos santos. Isso, ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu já estava melhor um pouco, percebi que né, Deus estava organizando as coisas na minha vida, eu estava deixando, né, perdendo aquele controle, estava deixando ele fazer, mas estava muito normal a minha vida, estava muito normal, estava bom ir na igreja, estava gostoso, né, vida de oração, tentando buscar, mas as coisas estavam muito normais na minha vida.
E eu estava pedindo a Deus que me tirasse dessa normalidade, né? Estava precisando ter alguma coisa me impulsionando a... Eu precisava atingir as pessoas, eu estava muito comigo, né? Deus estava muito atingindo a minha vida. Você precisava passar esse tesouro para frente? Eu precisava passar isso para frente. E eu reclamando de tudo, e passei a pedir isso para Deus, me tire dessa normalidade. E há 2 meses atrás, eu reencontrei uma amiga minha, agora muito mais, ela mais amiga agora do que antes. E nesse reencontro, eu fui muito ministrada no primeiro dia que eu conversei com ela sobre coisas profundas de Deus que eu não tinha escutado daquela forma ainda, ou então escutei e não tinha entrado no meu coração e nos meus ouvidos. E ela foi falando alguns versículos da palavra para mim, ela foi falando, porque ela também passou por algumas situações difíceis na vida dela, e ela me falou 2 coisas que me marcaram demais, e eu não consigo dormir um dia sem pensar nisso, como que eu também posso atingir a vida das pessoas com essas 2 verdades. A primeira delas, ela falou: Sandra, eu vou te falar uma coisa aqui, ela foi citar um versículo, ela falou: eu sei que você sabe, eu sei que você já ouviu, mas isso é um consolo. E a obra do Espírito Santo é a obra de consolação na vida da igreja. E nós não nos unimos porque nós temos coisas em comum, por isso estamos juntos. Nós nos unimos por causa de Cristo. A nossa união se dá ao redor dele. E quando eu ouvi isso, e a nossa conversa é só por celular, ela mora em outra cidade. Quando eu ouvi isso, foi como se eu tivesse entrado tivesse ouvido a primeira vez uma pregação sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Cristo, sobre salvação. Eu nunca entrou como algo que eu estava necessitando ouvir. E a outra coisa que ela me falou foi sobre a gratidão, que ela um dia sentou para agradecer a Deus e não parava mais de agradecer. Aquilo estava vindo, ela falou: eu tinha tantos motivos para agradecer a Deus que eu não estava conseguindo parar mais. Essas 2 verdades entraram no meu coração. E eu comecei a falar: Deus, está faltando alguma coisa. Será que era aquilo que eu estava pedindo para o Senhor? Aquilo que estava muito normal na minha vida? E daí nasceu esse projeto. Eu falo que é um projeto porque é como se fosse um diário. Eu comecei a reservar pelo menos um motivo de gratidão, um só, porque o dia tem 24 horas, eu tenho muitas coisas a agradecer, mas eu reservo um motivo para agradecer a Deus, um motivo especial, e acabou que deu, eu chamo 90 dias sendo grata, porque são os últimos 90 dias no dia que começou, né, até o dia 31 de dezembro, porque eu falo assim: eu vou ser 90 dias gratos a Deus, porque os outros 9 meses eu só passei reclamando. Então tem acontecido isso, tem sido abençoador na minha vida. E isso você posta no Facebook e tem atingido outras pessoas? Isso. Pessoas que te ligam falando: não, eu estou em depressão, estou mal, mas eu vi tua mensagem, e você começa a interagir com essas pessoas. Isso, diariamente, às vezes no final do dia, às vezes bem no final da noite. Eu posto isso, né, conto como foi, às vezes já coloco ali um versículo da Bíblia, por que me ocorreu aquilo, como que Deus me conduziu a ser grata por aquilo. E isso eu não tinha pretensão nenhuma de ser, talvez a minha pouca fé não me fez enxergar o que poderia acontecer. E isso tem atingido, porque pessoas têm me mandado mensagem, têm me ligado, têm falado. Pessoas que, assim, eu não tenho muita intimidade, mas me dizem: olha, estou te acompanhando. E isso está gerando coisas diferentes no meu coração. Amém. Tirou aquela visão de ministério dentro das paredes, foi para fora das paredes. Justamente. E eu tenho dito também que a rede social é bênção. A gente precisa aprender a usá-la. Às vezes não é bênção quem usa, né? Isso. Mas ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Pode ser usada para a proclamação do Evangelho. Nós temos 1 minuto. Eu queria que você falasse sobre o 6º dia, que era para você dar louvor.
O que aconteceu nesse sexto dia? No sexto dia, eu recebi uma ligação onde era aquela ligação do golpe, do falso sequestro. Tinham levado a minha filha. Eu perdi o controle nesse dia, talvez eu reduzi a minha fé a nada nesse dia. E eu já estava no projeto. Falaram Sexto dia, né? O sexto dia do projeto. Me falaram que ela tinha sido levada, ela chorava muito, ela, né, a pessoa, eu achando... Com uma voz lá de criança? Acreditando que era ela. E você não conseguia contato com ela? Não conseguia contato com ela, não sabia, eu sabia onde ela estava, mas não conseguia. Aí ela atendeu o telefone e desligou quando a gente conseguiu falar. Nessa hora que ela desligou, eu falei, é verdade. E eu perdi, eu dei esse testemunho dizendo que eu reduzi minha fé a nada, talvez, nesse momento. E fiquei profundamente triste porque eu já julguei muitas pessoas que já caíram em golpe. Então, eu cheguei em casa, depois que tudo se resolveu, eu falei, Deus, me perdoa. E eu chorava muito, assim, de tremer mesmo, porque eu senti uma vergonha muito grande, não de cair no golpe, mas de todas as injúrias que eu já tinha feito. Toda pessoa que sofria, você falava, nossa, como é que cai num golpe desse? Como é que cai num golpe desse? Via no jornal, mas não é possível. Como que cai num golpe desse? Como é que tem gente boba, né? Gente boba. Inexperiente. Isso. E então eu senti essa vergonha e pedi perdão para Deus. Mas o que me deixou feliz é que deu tempo da gente pegar o telefone ainda com aquela pessoa que estava aplicando o golpe e a gente conseguiu falar do amor de Jesus para ele. E você até pagou um dinheiro, né? Perdemos um valor, mas conseguimos deixar uma mensagem para essa pessoa. Amém. Agora, Sandra, Jesus está às portas, né? E as pessoas talvez estão brincando de serem igreja do Senhor. Elas precisam se voltar urgentemente para o Senhor. Porque quando Ele voltar, não será como Salvador, mas como justo juiz. E um juiz justo, ele não pode aprovar quem está desaprovado, né? Ele não pode passar quem não passou, né? E quem não passou pela cruz vai perecer. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que é urgente inclusive para as nossas vidas. Se ainda nós que dizemos cristãos estamos nessa dívida com Deus, nós precisamos acertar coisas com Ele. E se eu ainda não conheci, se eu ainda não ouvi falar, ou se eu ainda não decidi, é urgente, porque vai ser como um relâmpago, vai ser como um ladrão. E para quem não está preparado, o ladrão vem mesmo. Para quem está saqueia a casa, né? E saqueia a casa. Para quem está preparado, é um presente. Ele aguarda ansiosamente a volta do Senhor, né? Isso. E nós precisamos amar a volta dele. Diz Amém. Assim a palavra, né? Amém. Queria agradecer pelo carinho de você ter aceitado o convite, que Deus te abençoe, continue usando a sua vida e que esse projeto que está no dia 54 hoje... Dia 54. Ele possa ir para frente e vidas Amém. serem alcançadas. Amém. Amém? Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Qual é o valor que você dá ao reino dos céus? Você entende essa expressão, reino dos céus? O Senhor começa a governar sobre a vida de algumas pessoas, não de todos, mas de algumas pessoas. Isso é viver o reino dos céus já aqui. Mas nós estamos falando agora especificamente de morar na glória do Senhor. Você pensa nisso? Você tem vivido aguardando a volta do Senhor?
Você tem expectativa da volta de Jesus Cristo? Você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Quais os tesouros que você tem? Eles são eternos ou são temporais? A palavra do Senhor diz que um homem, ele tem uma grande colheita em evidência e ele começa a falar, o que eu vou fazer? Não, eu vou preparar celeiros, eu vou preparar armazéns, destruir os velhos, fazer novos, depois eu vou colher, guardar toda essa grande colheita e vou viver regaladamente. Mas o Senhor pergunta a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para Deus? É isso que acontece nas nossas vidas, quando nós invertemos valores, quando nós valorizamos mais as coisas desse mundo transitórias e passageiras do que as coisas eternas. Eu quero ler um texto que se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 47. Diz a palavra do Senhor, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Nos ensina da tua palavra, nós precisamos nos abastecer da verdade dos céus, nós precisamos realmente entrar na tua presença através da palavra, Senhor Deus, porque nós queremos direcionar as nossas vidas de acordo com o teu poder, de acordo com a tua palavra. Senhor Deus, tira do coração das pessoas o desejo do pecado, Senhor Deus, o desejo de desviar a sua atenção, mas que agora nós possamos nos reverenciar a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. As pessoas têm estado muito loucas pelas coisas transitórias. Nós estamos correndo muito, estamos tendo pouco tempo para a família, estamos tentando conquistar muitas coisas para deixar uma estabilidade para a família. Essa estabilidade, ela não é uma verdade. Não há estabilidade aqui no mundo tão corrompido, no mundo tão desigual como esse. Haverá uma estabilidade nos céus, quando a trombeta tocar e o Senhor descer para buscar a sua igreja. O reino dos céus é como um tesouro escondido. As pessoas têm entesourado muitas coisas, mas a palavra fala aqui de um reino, a glória do Senhor, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a vinda do Senhor para levar a sua igreja. Este é o maior tesouro. E diz a palavra que quando a pessoa encontra esse tesouro, a primeira característica é que ela o agarra com todo o seu coração. Nós estamos vivendo a fase onde as pessoas se acham cristãs, mas não são, porque não têm agarrado o tesouro da salvação, não têm olhado para a cruz de Cristo e se reverenciado a ela, não têm olhado para a cruz de Cristo e valorizado o sacrifício que o Cordeiro Santo, ele fez naquela cruz. Não haveria nenhuma chance de salvação. As pessoas não são salvas porque são bonzinhas, elas só serão salvas se reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, se crerem e confessarem com a boca e crerem no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Só essa a esperança de salvação. E essa pessoa então, ela estava andando e achou um grande tesouro, escondeu de novo, então cheio de alegria. Uma das maiores características da salvação, além da mudança de comportamento, é a alegria da salvação. Quando Davi pecou, ele sentiu saudade dessa alegria. E ele diz no Salmo 51, versículo 12, restitua-me, ó Deus, a alegria da tua salvação, para que eu possa contar as maravilhas e pregar a tua palavra às outras pessoas, para que elas creiam em ti. Restitua a alegria da tua salvação. Todas as pessoas que verdadeiramente são salvas, elas passam por uma alegria indescritível, a alegria de não serem mais possuidoras da própria vida ou pensar que são, a alegria de não mais tomar uma decisão sem vir à palavra e consultar Cristo Jesus, a alegria de agora ter o seu coração preenchido e não naquela agonia, como será o amanhã, porque sabemos que o amanhã pertence a Deus, e que Ele cuida de todas as coisas, até mesmo dos pássaros que têm pouco valor, das plantas que não sabem nem tecer, mas o Senhor cuida de cada uma delas. Diz a palavra que nós precisamos preocupar
é com Cristo Jesus, é com a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele busca então vender tudo para adquirir aquele terreno que tem o tesouro. Muitas vezes nós não entendemos a salvação em Cristo Jesus, porque nós devemos nos despojar de tudo por ela. Quando nós a temos, nós passamos a ouvir o que Cristo quer, e talvez seja abandonar esse tipo de profissão, ou talvez esse tipo de comportamento, mas sempre uma direção poderosa do Espírito Santo. Aqui outro homem que diz que negociava pérolas, e ele tinha ali alegria nas suas pérolas, mas diz que um dia ele achou uma de grande valor, uma pérola de um valor muito maior, e diz que ele foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Muitas vezes nós estamos achando que as coisas transitórias, talvez um terreno, uma casa, um apartamento, um carro, são os nossos valores maiores. Nem mesmo a nossa família pode estar à frente do nosso amor por Cristo Jesus. Até salvação é o nosso tesouro maior. E só em Cristo Jesus nós podemos obtê-lo. As pessoas, será que têm entendido que nós precisamos renunciar a nós mesmos? Que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus? Não há como ser discípulo senão dessa maneira. Não há como ter uma evidência da salvação se nós não investirmos todo o nosso viver em Cristo Jesus, em agradá-lo, em obedecê-lo, em viver por Ele e para Ele. Você tem vivido para Cristo Jesus? Você tem amado Cristo Jesus com todo o seu coração e com toda a sua vida? Você tem odiado o pecado, você abandonou aqueles pecados de estimação porque você realmente conheceu Cristo Jesus? Se você não abandonou, se você não disse não para o pecado, é uma forte evidência de que você não teve um encontro real com Cristo Jesus. Quando Jesus entra no coração, muda o vocabulário, mudam os gostos, muda as ações, porque o Senhor Jesus transforma vidas, o Senhor Jesus restaura vidas. Ele tira da lama e coloca sobre a rocha. Ele coloca um novo cântico, um novo hino. E ele coloca um novo testemunho na vida dos cristãos. A palavra do Senhor, se nós continuássemos aqui, diz que o reino dos céus é como uma grande rede lançada ao mar, que traz toda sorte de peixe. Depois vem, as pessoas arrastam para a praia e começam a selecionar. Os bons vão para os cestos, e os ruins são lançados fora. Diz a palavra que os anjos farão da mesma maneira na volta do Senhor Jesus. Como você está hoje? Você está pronto para ter um encontro com Cristo Jesus? Que tipo de peixe você é nessa rede? Os que vão para o cesto, ou para a glória e gozo do Senhor, para o reino dos céus que vai pela eternidade? Ou aqueles que são deitados fora, onde o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. O tempo hoje é o tempo de salvação, as portas da graça estão escancaradas. Basta que você vá a Cristo Jesus, que se arrependa dos seus pecados. E agora você começa a viver uma vida para louvor e glória de Jesus Cristo. Não desperdice essa oportunidade. Essa é a única oportunidade que não tem valor somente para esta vida, mas pela eternidade. Talvez você tenha a oportunidade de um emprego, e esse emprego vai te afastar dessa decisão. Perca o emprego, mas não perca essa decisão, porque essa decisão gera vida eterna. Jesus Cristo te ama. Ele quer te dar uma vida em abundância. Mas é preciso que você morra para si mesmo. É preciso que você vá até a cruz. Peça perdão pelos seus pecados. E diga, Senhor Jesus, só o Senhor é Rei. E eu reconheço a sua soberania. Deus, me perdoa. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. E eu o confesso. É uma mudança radical. É uma mudança que vai valer para a eternidade. Não perca essa oportunidade. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Que ela seja tocada pelo poder da tua palavra, que ela seja transbordada pelo poder da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, faz um milagre nessa vida. Que ela sinta o consolo, a paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, tu és o Deus que cura a enfermidade também. Nós pedimos agora pelo enfermo, que ele seja curado pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa amar a palavra do Senhor, porque ela é a vida eterna. Se a verdade vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação, não há intermediário. É Cristo Jesus. Ele é o intermediário entre nós e Deus. Vai para Cristo Jesus e seja salvo nele. Que Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.